Então, se hoje nós estamos aqui, é porque nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. É graça. É algo que nós não merecemos, mas nós recebemos. Se nós fôssemos receber o que nós merecíamos, não teria ninguém aqui nessa noite. A verdade é essa. Porque eu e você, nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Mas ainda entra a graça. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. A vida eterna. E confiar na graça de Deus sempre vai superar as nossas expectativas. E a realidade daquele homem, daquele centurião, surpreende. Porque ele disse: Senhor, eu creio que, é como se ele dissesse assim: eu creio que o Senhor pode curá-lo, que o Senhor vai curá-lo. Mas olha o que o texto diz no versículo 8: mas Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Senhor, eu não mereço te receber na minha casa. Mas eu tenho fé, eu confio tanto naquilo que o Senhor pode fazer, que basta o Senhor dizer uma palavra, que o meu servo ele será curado. E aí ele explica: porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai; a outro, vem, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Jesus falou: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Meus irmãos, talvez tudo que está faltando para a gente é confiar com tudo que nós temos na graça de Deus. Às vezes a nossa natureza humana, ela quer fazer tantos cálculos, ela quer fazer tantas estratégias. O cálculo é bênção, as estratégias é bênção. Mas às vezes o que nos falta é uma entrega completamente de confiança total. Senhor, basta só uma palavra, é tudo que eu preciso, eu não preciso de mais nada. Eu não quero entender como você vai fazer. E aquele homem, ele entendeu isso. Ele tinha fé, uma fé ativada. É impossível agradar a Deus. E a fé daquele centurião é uma fé contagiante. É uma fé que precisa nos inspirar. Eu e você precisamos ser pessoas de fé, confiarmos exclusivamente naquilo que Deus ele pode fazer. Quantos conseguem entender isso, amém? Meus irmãos, nós estamos aqui, agora em janeiro nós estamos na nossa campanha Luz para a Cidade. Em janeiro nós vamos dar uma intermediária de R$500 mil. Muito dinheiro para a gente. É algo que é impossível a gente conseguir. É impossível para mim. É desafiador para nós. Mas para Deus nada é impossível. E nós temos que confiar de que Deus, ele continua sendo Jeová Jireh, o Deus que traz a provisão, aquele que sustenta, aquele que não deixa faltar nada, aquele que não deixa o justo desamparado. Esse é o nosso Deus. E é a partir dessa palavra que nós confiamos. Então nós precisamos confiar nessa graça que supera todas as nossas limitações. E terceiro princípio, nós precisamos receber de Deus aquilo que parecia impossível. Versículo 13 diz: Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Então, aquele homem recebeu de Deus o que parecia impossível. Eu quero te dizer nesse ano, ainda esse ano você vai receber de Deus aquilo que parecia impossível. Eu estava conversando com uma família essa semana, eu contei esse testemunho hoje à tarde. Essa família tinha uma causa na justiça há mais de 10 anos, sem nenhuma perspectiva. Essa semana, tocou o telefone, era o advogado falando: a sua causa na justiça acabou de sair. 10 anos esperando, sem resposta, parecia impossível, mas Deus faz.
Olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: parece impossível, mas Deus faz. E nós precisamos receber de Deus o que parecia impossível. Agora preste atenção aqui em mim. Aquele homem, ele foi até Jesus pedir ajuda. Ele chega diante de Jesus e pede ajuda. E ele diz qual que era o real motivo. Eu preciso de ajuda, porque o meu servo ele está paralítico em sofrimento. Jesus disse para ele o seguinte: eu irei curá-lo. Aquele homem então fala assim: eu não sou digno de receber, mas basta uma palavra do Senhor, que o meu servo ele vai ser curado. Então aquele homem está diante de Jesus pedindo ajuda. Ele fala assim: basta uma palavra. E aí Jesus diz para ele assim: ó, agora vá, porque como você creu, lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Então aquele homem foi até a pessoa certa, pediu ajuda. Aquele homem foi específico nas suas orações, nos seus pedidos. Aquele homem confiava na graça e no poder de Deus. Agora aquele homem estava preparado para receber de Deus o impossível. Sabe por que muitas das vezes nós não vemos o impossível acontecer na nossa vida? Porque nós não somos humildes o suficiente para pedirmos ajuda, e crentes o suficiente para ter fé que Deus pode fazer. Eu vou repetir. Às vezes nós não recebemos o impossível de Deus, porque não somos humildes o suficiente para pedir ajuda, e crentes demais para confiar naquilo que Deus pode fazer. Às vezes a gente chega e fala assim: Deus não se preocupa com isso. Ou a gente chega para Deus pedindo tantas coisas e não pede o que nós precisamos. Às vezes a gente fala que, às vezes nós falamos que nós somos crentes, mas a gente está passando por uma prova, e a gente não ora para que Deus faça o impossível. Quando a primeira resposta nossa não é a oração. A nossa primeira resposta não é a fé. Só que Deus nos trouxe aqui nessa noite para que a nossa fé ela possa ser renovada, para que nós possamos ir até o lugar certo, até a pessoa certa, fazer realmente a nossa oração específica, aquilo que nós precisamos, e falar: Deus, eu creio que basta uma palavra, que tudo na minha vida se transforma. E aquele homem então, ele entendeu isso, e agora ele estava preparado para receber. E Jesus disse para ele: vá, que assim como você creu, vai lhe acontecer. E o servo foi curado na mesma hora. Agora aquele homem que foi até Jesus pedir ajuda, aquele homem que tinha fé que Jesus podia fazer, entenda que ele não levou o servo dele até Jesus. Jesus não precisou ir lá na casa dele para que o milagre acontecesse, porque aquele homem entendia que bastava uma palavra. Então ele está ali com Jesus, recebendo a orientação de Jesus. Ele colocou um motivo, ele confiava em Deus e disse: basta uma palavra. Esse mesmo homem agora está voltando do lugar aonde ele veio. Ele está voltando em direção àquilo que antes era uma necessidade. Aquele homem estava voltando para o lugar aonde ele precisava do impossível acontecer. Mas quando ele chegou de volta lá, o milagre já tinha acontecido. Eu quero te dizer que quando você ser fiel e fazer as suas orações específicas sobre aquilo que você realmente necessita, quando você tiver fé e entender que Deus é poderoso para fazer, e você confiar na graça dEle, no poder dEle, quando você voltar para onde você necessitava. Alguém comigo aqui, gente? Acho que vocês não entenderam não. Vou repetir. Se você chegar até Jesus pedindo ajuda para Ele, confiar na graça, no poder dEle, confiar que basta uma palavra dEle para que o impossível possa acontecer.
Se você tiver fé, que basta uma ação de Jesus e tudo se transforma, quando você chegar lá no lugar da necessidade. Eu acho que vocês não entenderam ainda, gente. Sabe o que aconteceu, gente? Quando aquele homem chegou lá, o servo já estava curado. Eu vou repetir aqui. Jesus, ele disse para o homem o seguinte: como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o servo foi curado. Então, quando ele voltou para o lugar onde ele precisava de um milagre, já tinha acontecido. Vamos voltar aqui. Se você orar nessa noite, eu falo isso com zelo no meu coração, com muito temor. Se você orar nessa noite, colocando para Jesus o real motivo daquilo que você precisa de uma intervenção dele. Se você orar nessa noite pedindo ajuda, reconhecendo a sua limitação, quebrantando o seu coração diante dele. Se você confiar na graça e no poder dele, daquilo que somente ele pode fazer. Quando você voltar lá na sua necessidade, quando você voltar para o lugar de onde você saiu, o que antes era uma necessidade vai ser o seu testemunho. O que antes era um lugar onde você precisava de milagre, vai ser o seu testemunho. Era impossível acontecer, mas eles não sabiam que eu fui até a pessoa certa. Eles não sabiam a fé que tinha no meu coração. E aí quando chegarem para você e perguntarem, como que foi isso? O que aconteceu? Você vai poder dizer o seguinte: eu fui até a pessoa certa. Aquele que tem poder para realizar qualquer coisa. E para Jesus não existem impossibilidades. Ele levanta os paralíticos, dá visão aos cegos, purifica os leprosos, ressuscita os mortos, levanta os caídos, arranca pessoas do inferno e traz para a luz, quebra vícios, quebra pecados. É o Deus que traz cura sobre a enfermidade física, sobre a enfermidade emocional. Jesus é aquele que liberta os cativos de vícios, é aquele que multiplica os pães e os peixes. Aonde Jesus chega, o cenário de choro se transforma em alegria, a tristeza se transforma em cânticos. Aonde Jesus chega, a salvação chega também. Aonde Jesus chega, o Espírito Santo entra com cura, com libertação, com salvação. Naquele dia Jesus renovou a vida daquele homem. E eu queria que a mídia colocasse aqui no telão Hebreus 13:8. Coloca para a gente aí no telão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos ler mais uma vez juntos? Vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então o mesmo Jesus que mudou a vida daquele homem continua operando em impossibilidades hoje também. O mesmo Deus que realizava o impossível ontem é o mesmo Deus que continua realizando o impossível hoje e para sempre. Nós precisamos aumentar a nossa fé, irmos até Ele com as nossas necessidades. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e pode estar se perguntando, como eu posso encontrar esse Deus do impossível? Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua pergunta seja, como eu posso começar a andar com Ele? Talvez você chegou aqui, o que eu devo fazer para começar a minha vida de fé com Jesus? Talvez você chegou aqui e a sua pergunta seja, como eu posso ser específico nas minhas orações? Como eu posso confiar na graça e no poder de Deus para receber o impossível que eu preciso ainda este ano?
Eu queria falar sobre 3 princípios chaves para você. Repita comigo: arrepender, crer, confessar. A Bíblia vai dizer para nós em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Nós precisamos ver uma vida de arrependimento, coração quebrantado, deixar para trás o velho homem, a velha vida, deixar para trás o que passou, e vivemos a novidade de vida que o Senhor tem para nós. Nós precisamos crer. Efésios capítulo 2, versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vocês, é dom de Deus. Então, se eu e você queremos viver a salvação que Ele tem para nós, os dias, as vidas, a vida que Ele tem para nós precisamos viver uma vida de fé, crendo que Ele é soberano. Terceiro, nós precisamos confessar. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 13, a palavra de Deus diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então nós precisamos confessar que Jesus é o Senhor. Nós precisamos confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E nessa noite eu queria orar por você, que precisa se apresentar diante de Deus, para que Deus possa realizar o impossível ainda este ano. Nós vimos a história de um centurião, e nós conseguimos aprender. Íamos até Jesus, com orações específicas, apresentando o real motivo, aonde nós precisamos do milagre. Nós precisamos confiar na graça, algo que só Ele pode fazer, que a gente não merece. Nós precisamos confiar na graça e no poder dEle. Então, estarmos preparados para receber o que Ele tem para nós. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Queria pedir o time de intercessão a vir aqui à frente. Nós vamos orar. E meus irmãos, eu acredito que o Senhor preparou algo para nós nessa noite. Acredito que a falta de luz, de energia, preparou a gente para entender que tudo que nós precisamos é da presença dEle. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Tudo o que você precisa é Ele. Tudo o que nós precisamos é dEle nas nossas vidas. E aquele centurião, ele entendeu isso. Por isso ele foi até ele, pedindo ajuda, e recebeu dele aquilo que somente Jesus pode fazer. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você já é um cristão. Eu não sei se você tem vivido uma vida de um relacionamento com Ele. Eu não sei qual área da sua vida você precisa receber o impossível ainda esse ano. Mas eu quero que nessa noite você seja específico. Você pedisse ajuda. E essas pessoas que estão aqui à frente, elas vão estar representando Jesus nessa noite. E vocês vão poder vir até elas e pedir oração, expor o pedido específico que você precisa. Assim como aquele homem foi até Jesus e disse para Jesus a real necessidade,
quero que você saia do seu lugar e venha aqui fazer uma oração, receber uma oração. E eles vão orar aqui de forma específica por vocês. E eu acredito que enquanto você volta, a palavra de Jesus já foi liberada. Quando você retornar, você irá contar testemunho. Então eu não sei se você precisa de oração na sua vida profissional, na sua vida, na sua saúde, no seu casamento, na sua família. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam de oração na vida espiritual. Você não consegue vencer tentações. Você estava distante de Deus. Você estava afastado de Deus. Essa é a noite que o Senhor separou para reescrever a sua história e trazer a você o que você precisa. Então nós vamos cantar uma canção que nós declaramos, que nós cremos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu queria que com a sua fé renovada, você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente receber uma oração, assim como aquele centurião que saiu da sua zona de conforto e foi até Jesus, expondo a sua necessidade, e o milagre, o impossível aconteceu. Nessa noite, Deus preparou um ambiente onde impossibilidades irão acontecer, porque você vai fazer a sua oração certa, você vai confiar na graça e no poder dEle. E Ele preparou essa noite para que você estivesse aqui e recebesse dEle o milagre, o impossível que você precisa. Então enquanto nós vamos estar orando, você vai poder sair do seu lugar e vir até aqui à frente, que nós vamos orar por você. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Ele está aqui nessa noite mudando o destino, reescrevendo história, fazendo milagres, transformando impossibilidades em testemunhos. Aumente a sua fé, aumente a sua fé, e quebrante o teu coração. Ele está aqui nessa noite. Nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele está aqui, Ele está aqui. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Ele faz, Deus faz. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. O Deus do impossível, Esse é quem tu és. o Deus que ouve a nossa oração, Esse é quem tu és. o Deus que conhece a nossa história. Esse é quem tu és. 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 Mesmo quando eu não vejo, trabalhas. Mesmo quando eu não sinto, Levante a sua mão aí no seu lugar. Meu Deus está E declare isso. trabalhando. Ele está trabalhando. Meu Deus está Você pode não ver,
Você pode não mesmo sentir, quando eu não vejo trabalhas, mas Ele está mesmo trabalhando. quando eu não sinto trabalhas, Ele está fazendo. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando eu não vejo trabalhas, mesmo quando eu não sinto trabalhas, meu Deus está trabalhando. Meu Deus está. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão. esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus é. Nós vamos orar. Essa é a noite que o Senhor separou para ativar a sua fé, para renovar a sua fé, dizendo: eu estou contigo, meu filho. Eu estou contigo. Eu posso fazer. A palavra de Deus para você nessa noite é: filho, filha, eu tenho poder para mudar qualquer situação. Eu continuo sendo o mesmo. A palavra de Deus para você nessa noite é: filho, eu não mudei. Eu continuo sendo o mesmo. E eu continuo operando o impossível hoje. Então feche os seus olhos aí no seu lugar. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós te pedimos: faça o impossível nessa noite. Faça além do que os nossos olhos podem ver. Faça além do que os nossos ouvidos podem ouvir. Faça além do que os médicos disseram. Faça além do que a minha conta bancária diz. Faça além do que as pessoas às minhas voltas estão dizendo. Espírito de Deus, eu estou pronto nessa noite para receber aquilo que somente o Senhor pode fazer. Pai, nessa noite o nosso coração está quebrantado. Nós estamos aqui reconhecendo que nós precisamos do Senhor. Nós estamos essa noite pedindo ajuda. Deus, por favor, olhe para nós. Nós estamos aqui nessa noite reconhecendo que sozinho nós não conseguimos,
que nós precisamos da tua graça e do teu poder. E nós sabemos que basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor, para que o impossível possa acontecer nas nossas vidas. Meu irmão, levante as suas duas mãos para o alto. Levanta as suas duas mãos para o alto. Pai, nessa noite nós estamos reconhecendo que o poder vem do alto. Nós estamos reconhecendo que a graça ela vem do alto. Nós estamos reconhecendo que o nosso socorro ele vem do alto. Então, Pai, libere uma palavra de destino para nós essa noite. E que essa nossa impossibilidade, que essa nossa dor, que essa nossa necessidade se transforme em um testemunho que o mesmo Deus que fez com o centurião fez nessa noite hoje, fez hoje na nossa vida, fez hoje na nossa vida. Por isso nós estamos aqui com as nossas mãos levantadas, reconhecendo que nós precisamos do poder do alto. Então, Pai, libera sobre nós, libera sobre nós, libera sobre nós, libera sobre nós essa noite, libera sobre nós cura sobre a enfermidade, libera sobre nós restauração na família, libera sobre nós provisão financeira, libera sobre nós cura emocional, libera sobre nós libertação espiritual, libera sobre nós cadeias sendo quebradas, vícios sendo quebrados. Para essa noite nós estamos levantando as nossas mãos e te pedindo, libera sobre nós salvação, libera sobre nós renovação da mente, libera sobre nós essa noite, libera sobre nós essa noite poder sobrenatural do Espírito, libera sobre nós essa noite uma unção renovada, libera sobre nós essa noite um coração cheio de zelo pela presença do Senhor, libera sobre nós essa noite paixão pela tua palavra, libere sobre nós essa noite tudo que o Senhor preparou para nós nesse tempo. E nós te pedimos que ainda nesse ano de 2025 nós podemos ver o impossível acontecendo nessa igreja, o impossível acontecendo em cada família dessa igreja, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Aplaudam Jesus, aplaudam Jesus. Olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela o seguinte: grava o meu rosto. Olhe para essa pessoa e diz para ela: grava o meu rosto. Porque eu quero saber o testemunho que você recebeu hoje. Eu acho que vocês não entenderam, gente. Quem recebe testemunha porque já recebeu o impossível. Então você vai olhar para ela e vai dizer de novo: grava o meu rosto, porque eu quero ouvir o testemunho que você recebeu hoje. Agora olhe para ela e diz para ela o seguinte: eu posso ser um profeta de Deus na sua vida. Diz para ela o seguinte: ainda neste ano você verá o impossível acontecendo. Aí você vai dizer para ela o seguinte: mesmo que você não esteja vendo nada, fique tranquilo, Deus está trabalhando. Mesmo que você não esteja sentindo nada, fica tranquilo, Deus está trabalhando. Mesmo que as pessoas à sua volta duvidem,
Fique tranquilo. Deus está trabalhando. 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 Aplauda Jesus. Mesmo quando eu não vejo, trabalhas. Mesmo quando eu não sinto, trabalhas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus Ele está trabalhando. Está trabalhando. Mesmo quando eu não vejo, trabalhas. Mesmo quando eu não sinto, trabalhas. Meu Deus está trabalhando. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia, você pode tomar o seu assento.